Hoje eu vim falar para vocês sobre um tema super atual, que é a alta nos preços da mussarela e os impactos que isso tem causado nas pizzarias em geral. Antes de falar qualquer coisa sobre isso, eu queria dizer que eu fiz uma pesquisa para entender realmente o que acontece nesse mercado e o porquê que nós, donos de pizzarias, estamos sendo impactados com essas altas de preços, sobretudo da mussarela, que vem se acumulado há algum tempo. Então, para começar essa explicação, eu preciso citar algumas coisas para vocês. Primeira coisa é a existência de um órgão chamado Abraleite, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Tá? Eu quis citar isso no começo porque vai linkar com tudo que eu vou dizer e boa parte dos dados que eu retirei para chegar a essa conclusão que eu vou passar para vocês foi realmente dessa associação. Vamos lá. Os fatores que influenciam a alta do leite. Lembrando que toda vez que o leite sobe, a mussarela sendo um derivado do leite, também sofre esse impacto. O principal, na verdade não é o principal, mas o em evidência, né, é realmente o Covid, a pandemia. Então houve quedas na atividade, nos serviços, nos empregos, tudo isso por consequência da pandemia. Também nós tivemos alta demanda, tá? Por conta também da pandemia e outros fatores. Nós temos muitas incertezas que estão acerca desta pandemia, que também influenciam esse mercado. Nós temos a alta do dólar e nós temos a alta em itens que são da alimentação bovina. Então eu vou falar sobre cada um deles e no final vou fazer a minha conclusão. Falando primeiro então da queda nas atividades, nos serviços, no emprego, que foram causados aí pelo Covid, pela pandemia, né? São questões óbvias que, devido ao isolamento social, as medidas de proteção contra o coronavírus, tornou muito mais difícil e restrita a cadeia produtiva. Isso foi nos mais variados segmentos e foi a nível mundial. E também impactou este setor, assim como muitos outros. Sobre o segundo fator da alta demanda, a própria Abraleite fala que o isolamento social contribuiu sim para que mais pessoas, estando dentro de casa, cozinhassem mais e aumentassem a demanda em época aí de oferta mais restrita. Não se trata então apenas o consumo ter aumentado, mas a equação, né, que sempre regula o mercado, que é consumo, né, a demanda versus a oferta. Além da demanda interna, né, que ocorreu aqui no Brasil, há também a demanda externa, onde as exportações também cresceram. E não só pela demanda. Falaremos também sobre a alta do dólar e outros fatores que também influenciam as exportações. As incertezas da pandemia. Diante desse cenário atípico, inesperado, né, que nós estamos vivendo ainda, não finalizou em 2020, e também sofrendo reflexos aí de outros fatores econômicos, as incertezas no mercado, elas geraram um caos nos processos produtivos em geral, inclusive também no setor alimentício. Então, suspensão de atividades, funcionários, demissões em massa, instabilidade econômica, tudo isso geraram muito descontrole aí no mercado. E então, essas incertezas também impactaram esse setor alimentício, assim como muitos outros. Alta do dólar. Esse sim é muito importante. O leite, ele vem se tornando ao longo do tempo um commodity e é cotado em dólar. A pressão de baixa dos preços, né, dos grandes produtores industriais impactou severamente os pequenos produtores. Então o produtor pequeno, ele vai ter que se preparar, tá? Ou então ele vai ter uma luta sempre desigual para conseguir oferecer o seu produto no mercado. Então, com essa alta do dólar, tornou-se muito mais viável exportar o leite do que ofertar ele no nosso próprio mercado interno, tá? Que paga preços menores. Então, já havia antes dessa pandemia, antes de tudo isso, uma reclamação dos produtores de leite de que eles não estavam conseguindo mais ter lucro, de que o preço interno, o preço que se pagava pelo leite era muito baixo. E então, eles eram obrigados aí a circular o leite no mercado, mesmo assim, mesmo com baixa margem de lucro, mas aí a alta do dólar influenciou os produtores de leite a exportarem
não só o leite diretamente, mas os produtos derivados. Então, a oferta no nosso mercado reduziu. Como não podia ser diferente, né? A alta em itens que são partes da alimentação bovina foi imensa. E essa alta com certeza impacta o produtor de leite, tá? A entidade, né, Abraleite, ela ressalta que a maior preocupação é com o valor da ração concentrada do gado, né? Que representaria em média aí 40% dos desembolsos do produtor de leite. Então, de todos os custos que se tem para produzir o leite, 40% está relacionado à alimentação do gado, alimentação do gado leiteiro, né? Os itens que são usados na alimentação bovina, que indiretamente afetaram também o preço do leite, tá? Que é milho, soja, eles também estão mais caros, o que acaba afetando toda a cadeia produtiva e reduzindo a oferta do leite, já que os produtores veem seus ganhos caírem. Não é só a questão da importação, da exportação, não é só isso. Muitos produtores pararam de produzir leite e estão migrando para outros ramos. Por exemplo, produzindo o gado de corte, né? Produzindo carne em vez de produzir leite. Então isso também impactou o mercado, fazendo com que aquela lei da oferta e demanda aumentasse esses preços, né? Tendo mais demanda do que oferta por conta disso. Então, diante só desses cenários que eu falei, o que nós podemos esperar? Então, com todos esses fatores acima influenciando aí o mercado, seria quase utópico nós, donos de pizzarias e consumidores, né, compradores de mussarela, achar que o preço do leite vai voltar a ser o que era antes da pandemia. Tá? Porém, há mais fatores que influenciam isso. Um deles chama-se importação. Tá? Desde a alta aí do preço do leite, né, dos derivados, surgiram novamente no mercado brasileiro as mussarelas argentinas e de alguns outros países. As argentinas são um pouco mais comuns. Chegando aqui a um custo menor do que as que são produzidas no nosso mercado interno, tá? E essa lei da oferta e demanda, como ela sempre prevalece, o preço começou a voltar um pouco. Então nós tivemos um pico, agora nós estamos tendo um recuo no valor da mussarela devido realmente à oferta no mercado, né? Para nós que somos donos de pizzarias, isso é quase que uma solução dos problemas. Então, se não tem como produzir a mussarela no mercado interno, espera-se então que a gente importe esse produto e que chegue a um custo menor para a gente. Só que não é tão simples assim. Alguns dados da SECEX, né, que é a Secretaria de Comércio Exterior, mostram que o volume importado no segundo trimestre de 2020 foi 62,8% maior do que no mesmo período do ano anterior. E em setembro, a importação foi 80% superior ao ano de 2019. Então, com certeza, em 2019 era bem raro nós vemos a mussarela importada no mercado, tá? E aí, com essa desregularização do mercado, elas começaram a aparecer novamente. Então, com esse livre comércio aí, os impactos que eu citei, né, torna-se inviável para o produtor local competir com as mussarelas importadas. E seria como nós, né, que somos donos de pizzarias, absorvemos toda a alta dos insumos sem repassar ao consumidor. Isso reduz o lucro e, em muitos casos, inviabiliza realmente a gente ter algum lucro. Trabalharia de graça ou imagem de perda. E é isso que tem acontecido, estava acontecendo e agora se intensificou com os produtores de leite. No dia 6/11 de 2020, a Abraleite, essa associação, pediu ao governo federal uma intervenção temporária na importação dos lácteos. Essa entidade afirma que o volume elevado de produto importado no mercado pode provocar desequilíbrio e levar ao desmonte da cadeia leiteira no Brasil. Então, o que parecia uma solução para nós donos de pizzarias e o que havia influenciado diretamente para que o preço começasse a recuar, passou a ser um problema. Por quê? Uma vez que os produtores de leite que ainda estão produzindo e as fábricas, né, os laticínios que produzem a mussarela, estão sendo impactados pelo preço dos importados em competição muito forte, estão tendo que abaixar, ficando sem margem de lucro, fazendo com que laticínios parem a produção,
fazendo com que produtores de leite parem de produzir leite e migrem para outras atividades, como gado de corte, enfim. Essa importação que parecia ser boa pode não ser sob outro ponto de vista. Então, a Abraleite, né, essa associação, ela argumenta que o momento é extremamente delicado para o setor nacional de leite e derivados. Tá? E com o aumento dos custos dos principais insumos, como eu já citei, especialmente aí dos alimentos concentrados, que são as rações do gado leiteiro. Né? O CPEA, né, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, aponta para o maior valor nominal da saca de milho desde 2004. Tá? E para o farelo de soja, os preços da primeira quinzena de outubro superam em expressivos 84,6% o valor do mesmo mês em 2019. Então não adianta a gente acreditar que subiu o queijo. Tá, tudo bem. Subiu o queijo porque subiu o leite, porque subiu a soja, porque subiu o milho, porque subiu o custo da ração do gado, enfim, é uma cadeia, tá? Nós estamos sofrendo tudo isso em cadeia. A nota da associação, né, da Abraleite ao governo federal informa que a valorização do leite nos últimos meses teria sido fundamental para equilibrar a relação de troca entre esses insumos. Porém, a queda recente do preço pago ao produtor inviabiliza a produção de leite e causa impactos financeiros irreversíveis aos produtores rurais. Significa o que, basicamente? Que não compensa vender o leite ao preço que se pagava anteriormente. O que tem compensado mais foi que com a alta do dólar, a quem tem acesso, a quem pode exportar, vale mais a pena. Então olha quantos fatores influenciando essa alta. O comunicado, né, da Abraleite diz também que está sendo criada a tempestade perfeita para o desmonte na cadeia pecuária de leite. Tá? Os motivos que levariam a isso seriam a oferta artificial excessiva de leite importado, tá? E a queda de renda do consumidor com a redução do auxílio governamental, o aumento de impostos e a alta do valor dos insumos. Na prática, o que isso representa? Tá? E as pizzarias do Brasil estão na corda bamba. Na corda bamba por quê? Porque é um período de instabilidade, é um período que nós não sabemos o que será do amanhã. Particularmente pelos aspectos que eu pesquisei e que eu acompanho, eu acredito que não haverá uma intervenção do governo federal acerca dos importados. Eu acredito particularmente que não haverá. Porém, também não acredito que o nosso mercado está estável. Não só se tratando do leite, da mussarela, mas se tratando de todos os outros insumos. Então, nós estamos numa corda bamba. O que nos deixam nessa corda bamba? Basicamente nós acreditarmos que nós podemos manter os preços de venda aguardando que essa tempestade, esse mercado se estabilize novamente para que nós possamos voltar a ter lucro. Nesse período, quem não fizer os repasses de custos, né, ou seja, quem não conseguir atualizar os preços de venda, repassar para os clientes, provavelmente vai ficar nesse mercado instável por tanto tempo que não vai conseguir se manter e vai acabar fechando as portas. Então, assim, não é a questão de querer influenciar. Eu sou uma pessoa totalmente imparcial, então eu acredito e eu provo que é possível você ter lucro vendendo pizzas baratas e é possível você ter lucro vendendo pizzas mais caras, tá? O que eu quero dizer é que, se você comparar antes dessas altas, o preço que você pagava dos insumos e o preço de venda das suas pizzas, hoje você não pode mais praticar esses mesmos preços. Não dá. Você obrigatoriamente vai ter que repassar pelo menos uma parte dessa alta acumulada que tem acontecido em todos os insumos, sobretudo a mussarela. Por quê? Não que ela tenha tido a maior alta, mas acredito que sim. Mas porque ela é a grande base das pizzas, é o insumo que nós mais utilizamos. Então, se você tem uma pizzaria e você vive da esperança, vive de amanhã vai abaixar, a mussarela tem abaixado, saiba que nós não podemos viver de ilusão. Isso foi como os produtores de leite fizeram. Eles estavam se sentindo pressionados e a partir do momento que eles tiveram a brecha de poder subir o leite e aumentar a margem de lucro para poder sobreviver, nós também
temos que fazer isso. O que pode acontecer com o mercado? Amanhã pode o governo federal autorizar, né, praticar uma intervenção aí nas importações e o preço da mussarela disparar novamente, e disparar de verdade. Se acontecer isso, com certeza a mussarela vai subir muito, vai atingir um novo pico que nós não passamos, ou nada disso pode acontecer e começar a baixar gradativamente o preço da mussarela, como vem acontecendo nas últimas semanas, mas até um certo limite apenas, tá? A verdade é que não dá para saber, não dá para a gente poder contar com uma certeza do mercado, não dá para a gente fazer uma previsão nem a curto, nem a médio e nem a longo prazo. É preciso viver um dia de cada vez. Por isso, para finalizar esse vídeo, eu quero enfatizar a importância de você ter uma ficha técnica, de você conhecer os custos das suas pizzas, de você ter todo o administrativo da sua pizzaria em dia, para que você possa saber quais são os seus custos, saber se você realmente está tendo lucro, poder ajustar as suas margens e trabalhar ainda assim tendo lucro, né? Conseguindo pelo menos sobreviver diante desse cenário. O que eu mais vejo são donos de pizzarias e até clientes se importando com as aparências, com volume de vendas. E volume de vendas não significa nada. Não importa se você vende 500 pizzas por mês ou se você vende 5.000 pizzas por mês. É possível lucrar vendendo 500, é possível lucrar vendendo 5.000, como é impossível quebrar nas duas circunstâncias. Desde que a administração esteja alinhada, tudo funciona muito bem. Só que é preciso você ter ações. O que aconteceu com as pizzarias da atualidade, eu acho que isso vem desde a antiguidade também, é que todo mundo que sabia fazer pizza ou uma boa pizza acabaram empreendendo, indo para um negócio próprio. E pelo simples fato de ter um bom produto, acreditam que é sucesso garantido. Mas a verdade é que um dono de pizzaria, ele não necessariamente precisa ser um pizzaiolo. Mas um bom pizzaiolo, para virar dono de pizzaria, ele precisa necessariamente ser um bom administrador. Ele precisa necessariamente fazer uma gestão competente. E a gestão é o que menos as pessoas dão importância. Desde que abra as portas, faça vendas, faça um bom produto, tá tudo ok. E não é isso. Então, eu sugiro que vocês acompanhem as aulas, que vocês me perguntem, mandem sugestões de temas para que a gente possa compartilhar o máximo de informações acerca da gestão para que as pizzarias do Brasil possam sobreviver diante de todo esse cenário.